é o seguinte: a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro só deve mergulhar publicamente mesmo na campanha do Flávio Bolsonaro após uma retratação de Eduardo Bolsonaro. Gente, pedido de desculpas. Olha aqui as informações na coluna da Marcela Matos. Cadê o QR Code? Está aí na tua tela. Aponta teu celularzinho aí, a câmera, você consegue ler a coluna, a reportagem toda. A posição de Michele acontece em meio ao aumento da pressão por parte de aliados de Flávio, com destaque para Eduardo, claro, para que figuras do PL façam gestos mais enfáticos em direção à campanha de Flávio Bolsonaro. A pressão foi mais direcionada para o deputado Nicolas Ferreira, a gente acabou de conversar sobre isso com o Yander, mas nos bastidores, Michele também foi alvo dessas mensagens. Na última semana, Eduardo pediu que seus apoiadores não votem em candidatos que não apoiem Flávio Bolsonaro. E a Michele, que deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, não tem usado as redes dela para apoiar a candidatura de Flávio, não. Por enquanto, ela permanece calada. Ranier Bragon, vem para cá, porque você também acompanha todas essas tretas e conchavos e conluios de Brasília. Fala um pouco para a gente o que está acontecendo no PL, nessa direita dividida. Essas arestas tinham sido um pouco aparadas, né? Primeiro tinha aquela briga, aquela confusão entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro. Esse campo já foi arado, a relação entre os dois está azeitada, mas com a primeira-dama continua bastante estremecida e parece que no lugar de Tarcísio de Freitas eles elegeram um novo bode expiatório, agora é Nicolas Ferreira. Exato, Amanda, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o SBT News. E isso continua, Amanda. Há cerca de uma hora atrás, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro voltou a publicar nas suas redes sociais, ali comentando uma declaração ali de um bolsonarista. Ele voltou a falar sobre o assunto e fez um texto, aqueles textos enormes ali, dizendo da sua relação com Nicolas Ferreira, que ele lá atrás, quando Nicolas Ferreira era um estudante desconhecido, ou pouco conhecido, não era político, trabalhava ali como assessor, ele, Eduardo Bolsonaro, projetou Nicolas Ferreira, inclusive projetou Nicolas em relação a autoridades dos Estados Unidos, do governo, do entorno de Donald Trump. Então ele fez novamente essas postagens cobrando Nicolas Ferreira no seguinte sentido: agora que ele se tornou deputado federal, uma liderança jovem aí da direita, ele ascendeu aí no campo da direita, ele chegou e não fez um apoio incondicional à candidatura do Flávio. Essa é pelo que se depreende ali da mensagem do Eduardo Bolsonaro e de tudo que ele vem falando, esse é o principal ressentimento, essa é a principal crítica que Eduardo, tem em relação a Nicolas. Então, ele cobra um apoio incondicional e reclama muito de declarações do Nicolas de que não iria ser um apoio ali imediato, constante, teria que ter uma conversa, Nicolas, ia se dedicar mais a Minas Gerais também. Então, esse racha na direita, esse racha na família Bolsonaro continua. A coluna da Marcela mostra também um desses flancos aí do racha, que é com a primeira-dama. Ela tem uma divergência e tem divergências com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso é fato e é público. A Michele, ela tem compartilhado, ela tem um alcance nas redes sociais muito grande, ela tem compartilhado notícias aí de candidatas, Caroline de Tone em Santa Catarina, ou seja, em oposição a Carlos Bolsonaro, o próprio Esperidião Amin também em Santa Catarina, um concorrente de Carlos Bolsonaro, e ela não tem feito declarações públicas nem manifestações em redes sociais em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Como a Marcela mostrou, a primeira-dama espera aí um gesto, uma sinalização, um pedido de desculpas do filho, o filho primogênito do ex-presidente, já que ele também direcionou críticas à primeira-dama quando teve aquela aproximação lá do PL com Ciro Gomes, no Ceará. E essa aproximação, Amanda, ela continua. O PL continua em negociação com Ciro Gomes, muito possivelmente pode haver uma aliança ali de um palanque único, e isso contraria, pelo menos, a posição da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, essa divergência na direita, ela ainda continua, teve um novo capítulo há cerca de uma hora atrás, e é pouco provável que essas arestas vão ser aparadas aí em um curto espaço de tempo. Ainda vai haver muita roupa suja sendo lavada em público aí pela direita e pelo campo bolsonarista, Amanda.